Olá, boa tarde, meus queridos alunos. Estamos iniciando mais uma aula, sejam todos bem-vindos. E hoje, e nessa semana, nós iremos trabalhar o projeto Faça Bonito, a campanha Combate ao Abuso, à Exploração Sexual contra a Criança e Adolescente. E nós temos aí a parceria, do CREAS, da Rede de Garantia de Direitos de Proteção, Conselho Tutelar, Ministério Público, Secretaria de Trabalho, Assistência Social, Secretaria de Cultura, Saúde e Educação. Então, gente, esse projeto, Faça Bonito, ele já acontece há algum tempo e nós iremos conhecer, tá? E vamos estar trabalhando essa campanha, durante essa semana, tá bom? Que é, contra o combate ao abuso, à exploração sexual contra as crianças e adolescentes. E vamos agora falar sobre os conceitos e algumas partes para que vocês estejam entendendo, direitinho como acontece, tá? Então, como identificar, prevenir e combater a violência sexual contra crianças e adolescentes? Conceitos: violência física, atos violentos com o uso da força física de forma intencional, não acidental, provocada por pais, responsáveis, familiares ou pessoas próximas. Então, muitas vezes acontece, com as pessoas que são mais próximas a gente, até mesmo os familiares. A violência sexual. Toda ação que envolve ou não o contato físico pode ocorrer e estimular sexual sobre a forma de práticas eróticas e sexuais, violência física, ameaças, indução, exibicionismo, produção de fotos, abuso ou exploração sexual. Então, gente, tudo isso envolve, a violência sexual, o que seja estimulado para haver essa violência, tá? E nós podemos observar a imagem aqui ao lado, que tem, uma criança, um adolescente, sendo o quê? Como se estivesse, tampando a boca da criança. Nós vemos aí uma mão, E temos aí o disque denúncia, que é o número 100. E acontece muitas vezes essas violências contra as crianças e os adolescentes. E por medo, muitos acabam que não falando, gente? Então, a pessoa tem que prestar bastante atenção em tudo que acontece, tá? O abuso sexual é a utilização da criança ou adolescente em uma relação de poder desigual, geralmente por pessoas muito próximas, podendo ou não ser da família, e que se aproveitam dessa relação de poder e de confiança sobre o menino ou a menina para satisfazer seus desejos sexuais. Pode ocorrer com ou sem violência física, mas a violência psicológica está sempre presente. Muitas vezes, isso é indagado, que acontece muito com as meninas, mas também acontece com os meninos. Então, muitos, como eu já falei, por medo, acaba que não relata, pois são pessoas da própria família que muitas vezes, fazem com que aconteça essa violência, esse abuso sexual. Exploração sexual é a utilização sexual de crianças e adolescentes com fins comerciais e de lucro. Acontece quando meninos e meninas são induzidos a manter relações sexuais com adultos ou adolescentes mais velhos, quando são usadas para a produção de material pornográfico ou levadas para outras cidades, estados ou países com fins sexuais. Aqui eles já enfatizam, a produção de material pornográfico, e já até mesmo a parte, de levar para outras cidades, outros estados. Então, nós podemos perceber que muitas vezes isso acontece também, porque muitos adolescentes não têm como ganhar, algo, e acaba que, aceita, ou nem aceita, e por medo também, que a palavra medo, ela consiste muito nisso, por medo, acaba que se é autoconduzido por alguém da família e é levado, a chegar a esse extremo de muitas vezes, produzir algo pornográfico, de ser exposto. E a gente pode observar que a imagem,
exploração sexual infantil, dá pena. Aí nós temos aí um ursinho de pelúcia, né, vedado. Então, que todos, né, têm o direito de viver com respeito, né? Então, que as crianças e os adolescentes têm que ter esse respeito. Não pode haver exploração, não pode haver abuso. Onde a violência pode ocorrer? Dentro da família, fora do contexto familiar. A violência é mais frequente em meninos ou meninas. Pode acontecer tanto com meninos quanto com meninas. Algumas pesquisas mostram que as vítimas são de preferência do sexo feminino e os agressores do masculino. Mas, gente, também acontece com meninos, tá bom? Como perceber os sinais de alerta? Mudança repentina de comportamento. Os sinais físicos são mais fáceis de perceber do que os emocionais. Então, tem uma mudança total do comportamento, né? Indicadores físicos: roupas rasgadas ou com manchas de sangue, hemorragias, secreção vaginal ou peniana, infecção urinária, dificuldades para caminhar, gravidez precoce, queixas constantes de gastrite e dor pélvica, hematomas e escorrimento pelo corpo, infecções, doenças sexualmente transmitíveis, né, as DSTs, que muitas vezes acaba que acontece, né, devido, infelizmente, né, ter essa prática. Indicadores comportamentais: mudanças bruscas de comportamento e humor, perda do apetite, sono perturbado, pesadelos, suores e agitados, né? Agitações. Timidez em excesso, tristeza ou choro sem razão aparente, né? Então, é uma tristeza, é algo que fica no psicológico, né, das crianças e dos adolescentes, e que são mudanças que muitas vezes, né, os pais não percebem, né, que está acontecendo aquilo, que a palavra novamente medo, né, consiste, e acaba acontecendo isso. Medo de ficar sozinho com alguém em algum lugar, baixa estima, dificuldades de concentração, interesse precoce por brincadeiras sexuais erotizadas, conduta sedutora, dificuldade de adaptar-se à escola, aversão ao contato físico, comportamento incompatível com a idade, envolvimento até mesmo com as drogas, né? Quando são já aqueles adolescentes que já até perderam ali o controle do envolvimento, né? Que infelizmente muitas vezes acontece. E nós não queremos isso, né? Nós queremos que tenha e mantenha o respeito. Culpabilização, fuga de casa, né? Muitas vezes uns acabam saindo de casa por não querer mais ter aquele momento, por não ter, né? Mas ter que passar por aquilo. Fobias, reações de medo, vergonha ou culpa. A palavra medo sempre prevalece, né? Como nós podemos ver. Depressão, tentativa de suicídio. Porque nem sempre as pessoas denunciam? Por acreditarem que não serão acreditadas ou por medo. Como a palavra medo sempre está presente, uma vez que a prática de ameaças é comum por parte do abusador, por não quererem se envolver com o caso. Quem se comporta o agressor? Quem e como, né, se comporta. O agressor pode ser homem ou mulher. Há uma existência maior de homens que violentam crianças e adolescentes. Quem abusa e explora geralmente não se reconhece portador de atitudes violentas. Nos casos de exploração sexual, o violador geralmente é desconhecido do sexo masculino e tem um poder aquisitivo maior que a vítima e tende a não repetir o ato com a mesma vítima. Nos casos de abuso sexual, o abusador é normalmente uma pessoa conhecida, o que amplia as chances de repetição de situação do ciclo da violência. É necessário estar atento nas seguintes situações: excesso de proteção ou zelo pela criança e adolescente, relação conjugal instável e conturbada, estímulo à criança adolescentes para práticas sexuais, indução de crianças, adolescentes, exploração sexual comercial. Comportamento sedutor, insinuante,
Dependência de drogas, álcool, muitas vezes acontece, né, com os adolescentes principalmente. Antecedência de violência física, sexual, psicológica na infância. Demora em prestar socorro e postura contraditória na prestação das informações. Como podemos ajudar? Acreditando na história da vítima, sempre deve ser contado, jamais deve ser, né, escondido. Respeitando a vítima, não culpando ou discriminando a vítima, denunciando os casos. O silêncio é cúmplice da violência, então não devemos ficar em silêncio, tá? Para denunciar em todo o território nacional de situação de abuso e exploração sexual comercial, infantil, juvenil, tem o 0800, né, gente? Aí, como vocês podem ver, nenhuma criança ou adolescente será vítima de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então, nós temos aí um artigo, né, do ECA, 1990, né, que o ECA é o quê? É justamente, né, sobre a exploração contra as crianças e os adolescentes, né? E a gente percebe, gente, que nenhuma criança, né, pode ser vítima desse tipo de violência, né? Tem que ser punido. Então, nós temos aqui o número, tá, de denúncia. E dia 18 de maio, né, a campanha de enfrentamento à violência, ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Como a gente pode ver, né, infelizmente ainda acontece muito, né, em todo o mundo. Não é só no Brasil, é em todo o mundo, né, em todo o mundo acontece, infelizmente, isso. Então, basta de violência, né, vamos dar um basta. Vamos nos auto se regrar para podermos mostrar, né, se a gente sabe de alguém, se a gente já viu algum relato, né, a gente tem que perder esse medo e mostrar, né, que já temos que dar um basta à violência contra as crianças e os adolescentes. E terminamos aí, né, com Carinho de Verdade, que vocês depois quiserem assistir o vídeo, tá bom? Que é de uma música, né? carinhoverdade.org.br, tem a música, que é bem interessante, tá bom? Então, né, é o que todos merecem, é carinho de verdade, tá? Tanto as crianças como os adolescentes, carinho com respeito, carinho com amor, tá? Então, essa é a mensagem do nosso projeto, tá bom? E essa é a nossa aula falando sobre o nosso projeto hoje, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido e tenham bons estudos, tá? Fiquem com Deus.